Olá, muito boa tarde. O Rio Grande em Movimento desta segunda-feira, 20 de maio, está começando. E no programa de hoje você vai ver patinetes elétricos. Prefeitura da capital estende o prazo para regulamentação. Open Gaúcho de Futevôlei movimenta a capital durante o final de semana. E ainda tudo sobre a dupla Grenal na última rodada do Brasileirão. E você vai ver também a previsão do tempo e as entrevistas aqui no estúdio. Fique com a gente, porque você sabe que o Rio Grande se conecta aqui. Rio Grande em Movimento. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Timber Móveis sob medida. Sua casa, seu universo. Olá, boa tarde. A Prefeitura de Porto Alegre prorrogou em mais 90 dias o período de testes para poder regulamentar o uso de patinetes elétricos. Os patinetes circulam na capital há 90 dias, prazo previsto em decreto municipal, para testes de novos serviços. A prorrogação do período seria devido à falta de dados para poder elaborar as regras da regulamentação. Esse período de 90 dias não se mostrou suficiente, uma vez que a gente ainda não tem dados estatísticos consistentes, tanto da utilização do equipamento, quanto do número de acidentes, das ocorrências que aconteceram com essas pessoas. Então, em primeiro lugar, a gente convoca a população de Porto Alegre para que nos faça a denúncia através do 118 dos casos que ocorreram de acidentes, para a gente começar a ter uma estatística e ver de que tamanho é esse problema, para que a gente não tome decisões precipitadas e acabe inviabilizando um sistema que é muito importante para a cidade e auxilia muito na mobilidade urbana. Em Porto Alegre, há cerca de 400 patinetes iguais a este aqui. Já foram feitas desde fevereiro aproximadamente 87 mil viagens. As duas empresas, Yellow e Green, teriam até metade deste mês para continuar operando. O assunto causa algumas polêmicas, entre elas a velocidade e o uso do capacete. A nossa proposta é que, é uma proposta de regulamentação do uso do patinete elétrico em Porto Alegre, é que a velocidade máxima seja de 20 km por hora nas ciclovias, com base em resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, do Departamento Nacional de Trânsito, e nas calçadas também uma velocidade ainda menor, de 6 km por hora. Nós discordamos da regulamentação que está sendo feita em São Paulo, em muitos pontos concordamos, principalmente o fato de obrigar as empresas que fornecem os patinetes a retirá-los quando eles estão colocados no lugar indevido, mas aqui nós discordamos dessa ideia de obrigar as pessoas a utilizar o capacete e essa ideia do patinete não poder circular nas calçadas. Antes de liberar o patinete, o aplicativo pede para que o usuário se comprometa com os limites de velocidade. Para a população, a conscientização de quem usa o serviço é importante. O pessoal mais novo pega e já vai pro meio da rua direto, assim, né? Daí vai da conscientização da pessoa, né? De repente usar capacete seria mais interessante, né? Eu acho que teria que ter uma norma, assim, para maiores de idade usar. Ou uma idade próxima, assim, né? Porque o que vem na minha mente que eu vejo que fizeram meio que infrações, assim, uma coisa mais perigosa, é gente mais jovem, né? Eu acho o limite de velocidade 6 km por hora, não, nem é velocidade, é um passeio, né, que a pessoa faz. Não acho perigoso, acho bem legal. E sou a favor que ande nas calçadas mesmo, porque na rua as pessoas não respeitam, no meio da rua, andar junto com os carros eles não respeitam, então acho que é perigoso. E o uso de capacete também não sou a favor. Nesta semana, a Prefeitura fará uma consulta pública por 15 dias para avaliar o serviço das empresas que alugam os patinetes. Após esse período, será divulgado um decreto para a regulamentação do transporte. O importante é que a população possa colaborar conosco avaliando as situações de uso, avaliando as condições normais de uso, para que a gente não faça uma regulação extremamente baseada em exceções, né? Quando a gente fala de regular, a gente tem que tratar do todo, a gente tem que ver o que a comunidade, a maior parte da comunidade de Porto Alegre precisa para que tenha um bom serviço prestado.
Pois é, né? O assunto aí gera muita discussão e a nossa equipe de jornalismo segue acompanhando este tema. Charlie, obrigada pelas informações na reportagem. Bom, agora a gente muda de assunto. Vamos falar de saúde? Aqui no Rio Grande do Sul, só no ano de 2019, já foram registradas 3 mortes em decorrência da gripe. O último caso foi em uma menina de 11 meses de idade na cidade de Sapiranga. Pois é, quando a gente fala da gripe, ainda tem muita gente que tem dúvida em relação à prevenção e os alertas que devem ficar cada vez mais intensificados, principalmente nesta época do ano, em que há uma proliferação da doença. Para falar um pouquinho com a gente sobre esse assunto, nós recebemos hoje aqui o Dr. Benjamin Reutemann, que é médico da Vigilância em Saúde. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Rio Grande Movimento. E a gente pode iniciar o nosso bate-papo, a nossa conversa, falando justamente sobre a questão da vacinação. Aqui no caso dessa menina de 11 meses lá de Sapiranga, de acordo com as informações que nós temos, ela não tinha recebido a vacina da gripe. Claro que aí há vários contrapontos, a família também questiona, né, o tratamento médico lá que foi efetuado na hora do atendimento, mas a vacina ela é imprescindível, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Então, a gripe é uma doença importante, ela causa um impacto bem grande, a gente viu, está falando agora que nem ainda está circulando em grande quantidade o vírus, mas a gente já teve 3 óbitos e isso acho que chama bem a atenção para a importância dessa doença. E a melhor maneira de prevenir é a vacina. A vacina, então, ela está disponível, por exemplo, em relação às crianças a partir dos 6 meses, de 6 meses até 5 anos, está em todas as unidades de saúde, todos os postos de saúde, e é a melhor maneira que a gente tem para evitar que a pessoa pegue a doença, né? Nesse caso dessa menina, ainda tem alguns exames, algumas coisas que têm que ser melhor esclarecidas, mas de qualquer maneira a gente vê como a gripe pode impactar negativamente. Né, As outras 2 vítimas fatais ali foram 2 idosos, um de 71 anos, outro de 79 anos, respectivamente das cidades de São Gabriel e de Barra do Ribeiro, né? A gente sabe que o grupo de idosos são um dos grupos prioritários. Acho que é importante a gente retomar, relembrar quais são esses grupos e o porquê também, né, de ter uma priorização nesse sentido. Então, exatamente. Esses são 3 casos, mas já deixa bem caracterizado que há algumas pessoas, alguns grupos que são mais suscetíveis, não só de ter a gripe, mas ter a gripe com complicações. Ou seja, crianças, 6 meses a 5 anos, idosos, ou seja, a partir de 60 anos, e alguns outros grupos como gestantes, indígenas, puérperas, pessoas que deram à luz há menos de 45 dias, pessoas com doenças crônicas, que fazem uso de medicação crônica, que têm alguma imunodeficiência, também são pessoas de risco, obesas. E para todas essas pessoas, todos esses grupos, a vacina está disponível para ser feita. Ali na primeira quinzena de abril, nós tivemos aí a parte inicial da campanha, né, de vacinação. Temos aí as movimentações mesmo por parte do próprio Ministério da Saúde de incentivo, né? Mas hoje, se o corpo da medicina fizer uma análise, pelo menos preliminar, doutor, por que ainda tem muita gente que não leva, né, ou a sua criança, ou às vezes um pai, uma mãe, uma pessoa idosa para vacinar? Qual é o diagnóstico disso? É o desleixo mesmo? É a falta de conscientização? Enfim, o que vocês podem colocar? Há várias questões. Que existe um grupo que até acho que no Brasil é minoritário, que é contra vacinas, né? Contra não só essa, mas contra todas as vacinas. Isso tem uma certa influência. Outros, em relação à vacina da gripe, acham que a vacina pode causar doença ou tem alguma história para contar de algum vizinho, de algum amigo que fez a vacina e logo depois ficou doente. A gente tem que lembrar que a gripe é um sintoma muito comum, é uma doença muito comum e até os sintomas dela são parecidos com outras doenças, por exemplo, rinite. Nessa época que há mudança de temperatura, muitas pessoas estão espirrando, estão com coriza, fazem a vacina, às vezes apresentam esses sintomas leves e atribuem a vacina. Já fazem uma correlação, então. Exatamente, né? E na verdade não tem relação nenhuma. E aí acabam não dizendo que no ano que vem não vão fazer e ficam com medo de fazer. Mas a gente tem que lembrar, eu acho que tem que deixar bem claro uma coisa. A vacina, ela é extremamente segura, ela não é vírus vivo nem vírus morto, ela é um fragmento do vírus, ela não pode causar doença, ela pode dar uma reação local, sim, né? Mas não mais que isso. Ninguém nunca internou por causa de uma reação da vacina da gripe. Não há um registro, não existe, então? Não, internação, muito menos óbito. Sim. Agora, diariamente a gente ouve casos de pessoas que estão internando por causa da gripe
e até óbitos, como tu acabou de citar, 3. Nem começou a circulação do vírus, a gente já tem 3 óbitos. Então, a gente tem que pensar assim, a doença é séria, né? Principalmente nesses grupos que a gente já falou, e se a gente tem uma maneira de proteger, e ela está ao nosso alcance, a gente tem que fazer. A gente deve proteger. Com certeza, a vacina ela é o método mais eficaz, né, de proteção e prevenção. E, doutor, quais são as dicas também para o dia a dia, né, na questão mesmo da própria higiene diária, né, no ambiente de trabalho, dentro de casa, na circulação pela cidade, nos transportes públicos, nos departamentos públicos, né? Quais são as dicas aí que a gente não pode abrir mão? Exato. Primeiro, se possível, ventilar o ambiente onde a gente está. Né? Não andar em ônibus totalmente fechados. A gente costuma fazer isso no inverno, é frio, as pessoas tendem a se fechar e por isso que há maior circulação de vírus nessa época. Mas, à medida do possível, ventilar o ambiente. É claro que se uma pessoa está doente, e aí eu vou só citar, febre alta, dor no corpo, coriza, tosse, dor de garganta, quer dizer, sintomas clássicos de gripe, ela não deve circular, ela deve ficar em repouso em casa, não deve ir para o trabalho, não deve ir à escola, deve ficar, ou creche, porque vai passar para todas as pessoas. Além disso, quando a pessoa espirrar ou tossir, tapar, de preferência com o cotovelo, mas tapar com a mão, ok? Lavar as mãos frequentemente, isso é uma coisa muito importante, não só quando espirra, mas frequentemente a gente deve lavar as mãos, que é uma maneira que a gente tem de passar os vírus para as outras pessoas. Né? E usar lenço descartável, para ser, como o nome diz, descartado. Os cuidados básicos diários mesmo, Exatamente. né? Doutor, o doutor já falou ali alguns sintomas, né, sobre febre, enfim, mas teriam sintomas mais específicos que podem ser possíveis alertas para um caso mais grave, não de uma gripe somente corriqueira, enfim? Então, febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, tosse, coriza, é o quadro clássico de gripe. Quando é que a gente começa a pensar em complicação? Quando a pessoa tem dificuldade para respirar, quando ela tem falta de ar, respiração mais rápida, enfim, cansaço, aí é um sinal de que deve certamente fazer uma avaliação imediata, né? No local de urgência para ver se porque existe a gripe e existe a síndrome respiratória aguda grave, ou seja, uma gripe complicada e que vai precisar de atendimento hospitalar. Com certeza. E a respeito da vacina, né? Ela está disponível nas salas de imunização, tem que tomar todos os anos, uma não vale para o outro ano. Acho que é aproveitar e tirar todas essas dúvidas, né? Desmistificar, porque muita gente às vezes acaba criando alguns cultos, algumas lendas aí em cima da própria vacina da gripe, a vacina, né? Para se fabricar a vacina, se faz uma pesquisa para ver quais os vírus que estão circulando naquele ano. E a partir daí se fabrica a vacina começa a ser fabricada mais ou menos em fevereiro, março, por isso que ela não se consegue fazer antes de abril, porque até ficar pronto, entrar no mercado, nós estamos na metade de abril. E anualmente há mudanças nesses vírus, portanto há mudança na vacina. Cada ano é uma vacina diferente. A vacina então é destinada para esse ano, para o ano vigente, né? Ano que vem eu vou ter que fazer outra vacina, uma vacina diferente. Está disponível em toda a rede de atenção básica da saúde. Lembrando também que todas elas trabalham de segunda a sexta, das 8 às 18, e há 4 unidades de saúde que atendem até às 22 horas, e que também é uma oportunidade para quem extra aí pro pessoal trabalha que durante o dia, pode de noite fazer essa vacina. Então, mais uma vez, aí, conscientização de que as pessoas têm que tomar essa vacina para ficar 100% imunizado. É a melhor forma. É a melhor forma, né? A gente vê assim, as estatísticas, que todas as pessoas a maioria das pessoas que internam, principalmente que obtuam, elas não fizeram a vacina. Na maioria dos casos, então, é porque realmente não teve ali o procedimento da vacinação. Então, a gente até retomar aqui, doutor, eu vou retomar alguns grupos prioritários, se o doutor também tiver mais algum destaque. Nós temos aqui nos grupos prioritários crianças, né, maiores de 6 meses e menores de 6 anos, que corresponde a 56% aí da população, gestantes, 58%, puérperas, trabalhadores de saúde, indígenas, idosos, professores, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, doentes crônicos e policiais militares, né? Então, nós temos aqui alguns grupos, mas é claro que a vacina está disponível e deve ser, sim,
tomada e utilizada pela população, né, doutor? Se o Ministério da Saúde está oferecendo, o pessoal aí tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Doutor, muito obrigada pelas informações, por ter trazido aqui todas essas dicas também ali, né, dos cuidados diários, porque também a questão da nossa higiene diária, dos nossos cuidados diários são muito importantes. Obrigada mais uma vez. Agora a gente segue aqui a nossa programação da RDC TV. Nós vamos para um rápido intervalo e o Rio Grande em Movimento volta dentro de instantes. Ribeiro Neto e as verdades da bola. Pois é, Ribeiro Neto e as verdades da bola está no ar a partir de agora aqui nesta edição de segunda-feira do Rio Grande Movimento. Seja muito bem-vindo, Ribeiro Neto. Tudo bem. Eu só quero dizer para as pessoas, eu fico olhando para a esquerda aqui. É que, na verdade, esse monitor, eu tenho um monitor aqui. A gente se vê aqui, pessoal. Eu sou meio narcisista, entendeu? Então eu fico me olhando assim, agora, sabe? Então eu até vou pedir para a produção voltar esse monitor para lá, porque aí eu não tenho esse problema, né? Por exemplo, eu tenho que vir mais para cá agora aqui. TV ao vivo é assim, velho. Não tem aqui, eu falo as verdades. Quem sabe faz ao vivo, né, Ribeiro Neto? São as verdades da bola e as verdades da televisão também. As verdades da RDC. Quem sabe faz ao vivo, né? Mas eu, por exemplo, o Grêmio aí, não sei se tá sabendo fazer muito ao vivo, né? Ai, meu Deus do céu. Mas já vamos falar do Grêmio. Já. Tá? Hoje tem ativo também. Vou ser ativa sempre. Olha então, só. Vamos começar então com a notícia boa, que foi a vitória do Internacional sobre o CSA. Olha, eu até vou dizer o seguinte, o CSA me surpreendeu, acho que surpreendeu até o próprio Internacional, porque veio para cima, teve chances de gol, obrigou o Lomba a trabalhar, o Moreira se machucou de tanto que teve que conter o atacante do CSA, mas fez o Inter o que tinha que fazer, se impôs, e depois que fez o primeiro gol, aí as coisas acalmaram, e o Internacional com personalidade acabou construindo essa vitória que é contada agora pelo Pedro Oliveira. Já nos primeiros minutos de bola rolando, o CSA surpreendeu o Colorado com boas chegadas. Uma até que Moledo ficou para trás. Foi feito um strike junto com Marcelo Lomba. Mas o Colorado também teve as suas chances. Guerreiro e Nico tentaram, mas pararam nas mãos do goleiro Jordi. Até que D'Alessandro deu um lindo lançamento para Iago, que deixou o Nonato na cara do gol para abrir o placar. Cara, meu objetivo é cumprir meu papel. Primeiramente, esse é o pensamento. Mostrar minhas características, mostrar meu futebol, para o Odair saber o momento certo de me usar. Ainda no primeiro tempo, mas nos acréscimos, Vitor Cuesta aumentou a vantagem do Inter de cabeça. Só que o lance foi revisado pelo árbitro no vídeo. Chamou o bandeirinha e deu impedimento de Emerson Santos. Na interpretação de Rodrigo de Miranda, o zagueiro colorado interferiu na jogada. Depois de eles conversarem e mandarem para a FIFA e a FIFA mandar para eles que semana passada estava impedido, aí eles acertaram hoje. O lance em que o Odair se refere é da semana passada, onde Dedé marcou gol num lance parecido com o de Cuesta. Que bom, que eu espero que eles acertem e que seja só um critério para todos os jogos, não semana passada um e nesse outro. Então o árbitro acertou. Me parece, eu não fiz nem questão de ver o vídeo, só quis lembrar porque semana passada nos chamou muita atenção e eles ficaram até o meio da semana discutindo esse lance. No segundo tempo, mais uma vez o CSA deu perigo, mas foi Edenilson quem acertou um chutaço do meio da rua e fez Inter 2-0 no estádio Beira-Rio. Onde ela passou ali, ela surpreendeu, ela passou bem do lado do defensor. Mas tive que arriscar ali, não tinha o que fazer, né? Não dava para fazer outra tabela, não tinha mais ninguém para tabelar. Então, fico feliz de ter ajudado a equipe. Nos últimos minutos, Marcelo Lomba ainda evitou um gol do time alagoano, que novamente mostrou perigo ao Inter. É importante manter a invencibilidade em casa. Isso gera cada vez mais confiança, nos torna cada vez mais forte. Mas o jogo não foi fácil, o jogo foi difícil. A vitória contra o CSA veio com folga, mas as dores de cabeça do treinador Odair Hellmann continuam. Rodrigo Dourado e Patrick já estão de fora da próxima partida do Colorado, mas o treinador pode também não ter Rodrigo Moledo com dores na coxa e Nico Lopes com problemas no pé, porque os dois deixaram a partida contra o CSA mais cedo e preocupam para o jogo contra o Paysandu na próxima quinta-feira pela Copa do Brasil. Sim, jogadores importantes no nosso elenco, mas também tem que ressaltar isso aí, que o Lindoso está jogando muito bem, o Emerson entrou e também deu conta do recado, o Nonato que entrou na vaga do Patrick está
está fazendo um bom trabalho, então isso é importante, o grupo. E agora a gente precisa ver Nico, Moledo e algumas outras situações pontuais que no final da partida a gente fica sempre sabendo. Tem pouco tempo de recuperação. Quem tiver 100% dentro daquilo que a gente tem feito nesse planejamento vai para o jogo. E se seguir na tendência, você está vendo o ativo aí, né? Eu já tomei o meu ativo hoje, quer dizer, estou 3 dias ativado, né? Cara, eu não sei, vocês não estão notando que eu sou o Sean Connors dos Pampas? Vocês não estão notando a minha melhora, a minha vitalidade, a minha energia? E isso no dia a dia, imagina no jogo do amor. Liga, tchê, 0800 003 1500. Olha aqui a minha caixinha. Beleza. Tá aqui, ó. 0800 003 1500, tá? Ativo. Vai acabar com a dor de cabeça. O Odair parece que tem pouca dentro de casa quando joga no Beira-Rio, né? Por quê, né? Ativo! Agora o Inter joga contra o Paysandu aqui no Beira-Rio pela Copa do Brasil. Parece que dentro de casa não tem problema. O Inter tem que melhorar quando joga fora de casa. Em termos de título, isso é vital, porque vocês viram que o Palmeiras está, indo, né? Então, fica aqui, né, essa luz alta para o Internacional, que, como falei, dentro de casa é um leão e fora de casa é um gatinho. Então, tem que mudar isso aí. O Nonato foi muito bem de novo, está assegurando um lugar da equipe principal, talvez mesmo com o retorno do Patrick, que está machucado. Então, as coisas vão se endireitando no Internacional, tá certo? Agora, quem precisa de ativo mesmo? Ativo! Será que eu preciso desenhar? Não preciso desenhar, né? Ativo! Tchê, senhora, vamos fazer o seguinte, tá? O cidadão aí é todo envergonhado, né? Tá sempre alegando que tá sem vontade, né? Tá. E essa história de grana também não tem problema, porque você pode pagar, né, em prestação, você pode negociar com o pessoal do ativo, tá? Você tem que resolver o problema. Ou você, homem de Deus, ou a senhora, faça por ele. Alguém tem que resolver o problema, é ou não é? E vamos parar com essa história que não tem problema, tá? O dia a dia, o estresse, dor de cabeça, o chefe incomodando, né? Tá aqui, ó, 0800 003 1500. Turbo! Turbine a sua vida, meu velho. Beleza, né? Agora, e o Grêmio, hein? Que coisa feia. Eu tenho uma tese sobre o Grêmio, né? Mas antes de tudo, vamos contar como foi mais uma derrota. Guilherme Passo diz pra gente aí. O Grêmio enfrentou o Ceará na noite de ontem fora de casa, em mais uma rodada do Brasileirão. A quinta, sem conhecer a vitória. E logo no começo da partida, de pé em pé o Ceará chegou. Samuel Xavier encontrou Thiago Galhardo, que de calcanhar deixou para Ricardinho fazer 1-0 Ceará. O Grêmio começava a desperdiçar as oportunidades e o Ceará, subindo em contra-ataque rápido, fez o segundo. Thiago Galhardo tentou encontrar Bergson, mas Michel fez contra. 2-0 Ceará. Se alguém acha que o Grêmio não vai decolar, peguem suas fichas e apostem. Mas ainda não foi dessa vez, Renato. O tricolor até descontou. Alisson, em jogada pela esquerda, encontrou Everton livre, que diante de 3 marcadores, fez o primeiro do Grêmio. O Ceará achou os 2 primeiros gols. Depois o Paulo Vitor assistiu a partida. Nós tivemos poucas chances, mas tivemos. Alisson ainda parou em Diogo Silva. E no final da partida, em contra-ataque rápido, Samuel Xavier parou em Matheus Henrique, que foi muito bem, mas ficou assim. 2-1 Ceará. Resultado que deixa o Grêmio na penúltima posição da tabela do Campeonato Brasileiro. Eu tenho que me preocupar com o meu grupo, a gente precisa voltar a vencer. E daqui a pouco isso vai acontecer. E aos pouquinhos a gente vai buscar o Palmeiras ou qualquer outra equipe que seja lá na frente.
Então você vê aí, de repente, o quarto, o quinto colocado tem 8, 9, 10 pontos. O campeonato recém está começando, é lógico que a gente precisa reagir. Nós fizemos 5 jogos, jogamos já 3 jogos fora de casa. Não estou satisfeito, mas ao mesmo tempo estou tranquilo, porque eu conheço muito bem meu grupo. Não está tranquilo. Pois é. E eu conheço o Renato. Não tá. Pelo semblante, você já vê que ele não está tranquilo. Tem alguma pergunta aí, Manu? Não, o pessoal tá dizendo aqui, ó, Ribeiro Neto, ó. A Solange, o Miro, o Pedro, o Antônio, todo mundo aqui que tá na live participando com a gente, lá na nossa página, dizendo o Grêmio é um fiasco, o nosso Grêmio já era, né, Ribeiro? O pessoal, infelizmente, tá desapontado com razão. Quando é que será que o Grêmio vai reagir? Porque o Renato tá dizendo que vai reagir, mas... Quem me acompanha aqui na RDC ou na minha página, Ribeiro Neto, As Verdades da Bola, no Facebook, sabe, eu vou repetir o que eu tenho dito para vocês. O problema do Grêmio é simples. O esquema que outrora foi denominado por muitos o melhor do Brasil, esse não existe mais. O esquema do Grêmio se tornou previsível, manjado e, em consequência disso, é muito fácil de ser anulado. Qual é a consequência? Além do Grêmio ter dificuldades de fazer gol, está mantendo o mesmo padrão, se tornando vulnerável no sistema defensivo. O Grêmio toma gols demais. E isso é uma simples razão tática. De novo, vou dizer para vocês, a primeira sinal de que a coisa não estava bem foi que Luan, a referência desse modelo de jogo, ruiu. Então o Luan não está mal só porque está mal. O Luan está mal porque a mecânica de jogo está mal. Se ele era a referência desse modelo, quando o modelo fracassa, é óbvio que ele seria o primeiro a fracassar também. Mas o Grêmio se tornou vulnerável na defesa, os volantes não conseguem marcar. O Grêmio toma gols demais. E o Renato insiste com o mesmo modelo. Gente, esta é a hora do Renato provar que ele é o bambambam. Essa é a hora do Renato provar que o trabalho que ele fez de forma brilhante, conquistando títulos fantásticos, não foi porque ele herdou um esquema do Roger e com competência aprimorou. Agora que ele tem começado do zero, reinventar o time do Grêmio, agora é a hora de provar que ele evoluiu como treinador de futebol. Com certeza. E outra coisa. Tá mais do que na hora. E outra coisa. Aqui vai uma humilde sugestão. Alô, Renato. Os jogadores serão os mesmos. Faça o seguinte. Não tenha vergonha. Use um tripé de volantes. Pegue Michel, Maicon e Matheus Henrique e põe os 3 no time. Você reforça a marcação do meio-campo, volta a dominar a segunda bola, protege melhor os seus zagueiros, né? E aí cabe a você, Renato, reinventar o ataque do Grêmio, fazendo com que, inclusive, as individualidades cresçam. É uma simples sugestão, meio óbvia até, mas que, para o momento de fragilidade da equipe do Grêmio, ela é inevitável. O Campeonato Brasileiro, desculpem, até me prove o contrário, foi pro saco. 11 pontos do Palmeiras? Se fosse uma outra equipe, talvez. Enfim, eu teria muito mais para dizer, mas o meu tempo encerrou. Encerrou? Fechou a produção, encerrou. Que Ribeiro Neto, mas muito obrigada pelas tuas verdades da bola. Eu tô preocupado com o Grêmio, tô preocupado. Eu também tô achando que tá complicado. Gente, neste clima, assim, de muito drama, mas de, quem sabe, mas o Inter tá bem, o Inter tá bem. É neste clima de reflexão, porque é hashtag Alô Renato, agora é eu que tô falando, Alô Renato. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já, né, Ribeiro? Calma lá, querida Karina. Já. Ribeiro Neto e as verdades da bola. Estamos de volta com o Rio Grande em movimento e a segunda-feira começou com tempo estável em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Vamos ver como é que ficam as temperaturas em algumas localidades? Na capital dos gaúchos, o dia será ensolarado e com poucas nuvens. Mínima de 17 e máxima de 26 graus. Erechim, no interior do estado, a semana começa com bastante sol.
mínima de 13 e máxima de 22 graus. Em Santa Maria, segunda-feira será de sol com bastante nuvens. As temperaturas variam entre 17 e 25 graus. Na região sul do estado, em Pelotas, o dia amanheceu chuvoso, com chances de temporais para todo o dia. Mínima de 17 e máxima de 23 graus. No litoral norte, em Torres, a semana inicia com um dia bastante ensolarado. Mínima de 18 e máxima de 24 graus. Pois é, vamos ver aí como é que vai ser, se a gente vai ter que tirar o casaquinho ou ainda não ao longo da semana, mas da previsão do tempo a gente muda de assunto agora para falar sobre a alimentação, mas a verdade é a alimentação dos nossos pets. Você sabe o que realmente o seu animalzinho de estimação consome diariamente? Pois é, uma pesquisa da USP com mais de 80 amostras em 25 marcas diferentes de ração constatou algumas irregularidades no sentido ali do que diz no rótulo, sendo comparado todas as informações ali do rótulo com exatamente os materiais das composições. Ou seja, o que estava ali na ração tinham outros ingredientes bem diferentes do que era informado ao consumidor através ali dos rótulos. E eu acho que a dúvida de muita gente, Aqui a gente recebe hoje a doutora Nayana Perobelli, que é médica veterinária. Doutora, acho que muita gente tem essa dúvida realmente, O que está sendo consumido pelo animalzinho, os nutrientes, a pesquisa aí, a gente já pode ter um norte, aponta, de alguma certa forma, que há muita incoerência, Boa tarde, pode falar um pouquinho pra gente? Boa tarde. Sim, realmente, muitas vezes a própria embalagem da ração, assim como de alguns alimentos humanos também, Sim, exatamente. Elas dão uma enganada no consumidor, Mostram imagem de alimentos frescos, bonitos, E que muitas vezes pode estar apenas o sabor daquele alimento e não o alimento em si, Ou muitas vezes, por exemplo, as carnes utilizadas nas rações são, claro, subproduto da alimentação humana. Então não é aquele bife suculento que aparece no rótulo, Existem regras, sim, para as indústrias seguirem, na rotulagem. Mas, mesmo assim, muitas vezes o cliente se sente um pouco enganado. Uhum. E, doutora, o que a gente tem que ficar atento, Por exemplo, eu também tenho pet dentro de casa, O meu sobrinho, que eu digo, que é o Baxter, o cachorrinho da minha irmã. O que a gente tem que ficar atento mesmo, Na hora que for fazer a compra de algum produto, de uma ração ou um petisco também, quais são os nutrientes que a gente pode observar ali que são nutrientes chaves? Ou determinados ingredientes que podem sinalizar perigo, para todo o sistema digestivo do animalzinho? Sim. Bom, primeira regra é sempre virar a embalagem e dar uma lida geral nos ingredientes. No Brasil não existe uma regra que impõe isso à indústria, tanto a humana quanto a animal, mas a indicação é que os ingredientes que têm maior quantidade estejam no início da lista de ingredientes. Então, pensando que cães e gatos são animais carnívoros, a gente deveria ter em primeiro lugar componentes de origem animal, carnes, Independente de frango, carne bovina, carne suína, mas os primeiros ingredientes deveriam ser sempre ingredientes de origem animal. E muitas vezes a gente vê que começa por milho, começa por soja, Então, esse é o principal foco, Olhar os ingredientes. O ideal é que a ração tenha o máximo possível de ingredientes de origem animal, já que eles são carnívoros. Perfeito. E hoje em dia, cada vez mais abre-se um espaço para alimentação alternativa, De uma forma mais saudável, Quais são as opções que existem hoje em dia, além propriamente já dessas diversas marcas de ração, que também apresentam aí um cardápio bem variado? Sim. Então, além de rações, que hoje no mercado a gente, felizmente, já tem algumas rações mais próprias realmente para os carnívoros, A gente tem a opção das dietas caseiras, De alimentação natural, que a gente chama dieta caseira. São várias nomenclaturas dadas, Mas, enfim, é você mesmo cozinhar para o seu cãozinho, ou já existem empresas que fazem os alimentos frescos para cães. Qual é o principal cuidado que a gente tem que ter? Essa dieta tem que ter sido formulada por um médico veterinário ou zootecnista que entendam, que tenham feito cursos, que saibam realmente como calcular uma dieta para o cãozinho, porque dá só, por exemplo,
arroz com carne e alguns vegetais é desbalanceado, precisa de suplementação. Assim como as rações são suplementadas, a dieta caseira também precisa ser suplementada. Então o cão sim pode comer alimento fresco, não pode comer o resto da comida do tutor. Com certeza. Né? A comida tem que ser feita pro cãozinho, pro gatinho, calculado para ele e suplementado de acordo com a necessidade individual. Já que o assunto é alimentação de pet, dicas aí, alertas, né? Que tipos de alimentos, diretamente para nós humanos, não podem de jeito nenhum ser consumidos pelos pets? Sim. Porque às vezes a gente fica com pena, quer dar um pedacinho disso ou daquilo. Sim. Então, o maior perigo da gente dar a nossa comida para os cães é a cebola. Né? A gente usa muito cebola para temperar nosso alimento e a cebola ela é tóxica para cães e gatos. Né? Ela pode causar anemia em cães e gatos. Outros alimentos que não são indicados, o chocolate, não só pelo açúcar em si, mas pelo cacau. O cacau é tóxico. Uvas em natural, uva passa. E muitos condimentos fortes. Existem temperinhos que a gente libera, claro, temperinhos frescos, mas a cebolinha também não é legal. Alho para os gatos é proibido, né? Não existe uma dosagem segura ainda pesquisada. Para cães existe uma dosagem segura. Basicamente esses assim do dia a dia, que é bem comum de a gente trabalhar ali na produção dos alimentos e não deixar de jeito nenhum os bichinhos. Isso. Por mais que às vezes eles fazem aquela carinha e pedem pra gente, é pelo bem maior deles, Exato. Né, doutora? Tudo que é com muita farinha, com muito açúcar, também evitar. Então fica o alerta aí. Doutora, muito obrigada pela participação aqui no Rio Grande um Movimento. Com certeza essas dicas aí pra quem é apaixonado pelos pets, enfim, como eu sou, é muito importante e muito válido também. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo e o Rio Grande um Movimento volta já já. Estamos de volta e olha só, neste final de semana a RDC TV transmitiu ao vivo o Campeonato Open Gaúcho de Futevôlei. Vamos ver como é que foi? A emissora montou uma mega estrutura para a transmissão da final do masculino profissional da primeira edição do Open Gaúcho de Futevôlei. O complexo do ITS, Esportes e Eventos, ficou lotado para prestigiar os 300 atletas vindos de todo o Brasil. Participaram mais de 20 profissionais na unidade móvel, câmeras, comentários de Ravelli, Guilherme Paz e Ribeiro Neto, com narração de Paulo Brito. Eu que estou acostumado a narrar principalmente futebol, né? Principalmente gauchão. Em primeiro lugar, quando cheguei aqui, fiquei impressionado com a cabine. A cabine é um apartamento de um dormitório com grama sintética na cabine. Nunca tinha visto coisa igual. E é maravilhosa a estrutura toda, né? O pessoal curtindo, atletas, acompanhando de perto, jogos de alto nível, sensacional. Eu compareci aqui diariamente durante a semana para praticar, porque ao vir aqui gravar uma chamada me apaixonei por esse esporte. Então a RDC TV está de parabéns. É uma das poucas transmissões do futebol até hoje, proporcionando a todos os gaúchos, brasileiros, em qualquer lugar do mundo, de acompanhar esse grande esporte que é muito admirado e virou moda o futebol. Então, parabéns a toda a direção da RDC TV por esta promoção, por essa parceria que fizeram com os organizadores e principalmente pela estrutura que dá narrador como eu, que não estou acostumado a isso, né? E vou narrar nesse conforto aqui maravilhoso e transmitindo, se Deus quiser, com muita emoção, essas partidas finais. Feito! Tamo juntos! Foram 3 dias de jogos com atletas consagrados mundialmente. Os jogadores disputaram a premiação de R$10 mil nas categorias feminino, masculino, iniciante, intermediário, master e profissional. Segundo a organização do evento, mais de 5 mil pessoas circularam pelo local. E esse Open Gaúcho surgiu, né? A nossa ideia há muito tempo atrás, já que a gente vinha com os campeonatos aqui no Sul, estavam bem fracos, eu vou dizer, tínhamos pouco, né? E junto com a RDC e nossos patrocinadores, a gente conseguiu chegar num evento top, num evento muito bom e agradecer a todos os nossos patrocinadores por isso.
Para a Fernanda, marketing do ITS, este evento foi fundamental, não só para divulgar o esporte, mas para mostrar que mesmo sem praia, Porto Alegre tem espaço para o futevôlei. Para a gente é um privilégio sediar um evento desses. O Open Gaúcho de Futevôlei trouxe pessoas do estado inteiro, atletas maravilhosos do Brasil inteiro. Para a gente é muito importante que o esporte está crescendo cada vez mais, sendo reconhecido cada vez mais, né, aqui no Brasil. E também para a gente apresentar o nosso espaço, né, que a gente tem menos de um ano de vida aqui, o ITS, e para a gente é muito legal receber uma galera nova que nunca veio aqui e que sabe que pode contar com a gente quando precisar de alguma quadra de areia para jogar seu futevôlei. Para quem não pôde prestigiar a primeira edição do Open Gaúcho de Futevôlei, os organizadores já têm previsão para a próxima edição. Nosso próximo evento já está marcado para agosto. A gente só não vou confirmar a data, mas em agosto já está tudo certo, vai sair a segunda edição do Open Gaúcho de Futevôlei. Olha, nós como uma empresa corretora de seguros, acreditamos muito na vida e na saúde. Também, por outro lado, como um esporte, temos que qualificar isso, temos que ajudar a que o esporte cada dia cresça mais no Brasil. Principalmente um esporte que nem esse aqui, né? E vamos saber um pouco mais do futevôlei em Porto Alegre com o repórter Matheus Bonês. São 300 atletas de todo o Brasil que participam da disputa pelo prêmio de R$10 mil. Os jogos de abertura e o chaveamento da competição foram definidos em sorteio. Mas mais importante do que promover a competição é também mostrar que não só aqui no estado, mas em todo o país, o esporte toma cada vez mais espaço na vida de muitos. É bem complicado fazer a organização, é muito trabalho, né? A gente tem que conseguir bastantes patrocinadores, né? Que isso é o mais importante, que sem eles a gente não conseguiria. Inclusive a RDC está dando um apoio muito grande para a gente e graças à RDC a gente consegue mais patrocinadores, que é o primeiro torneio televisionado de futevôlei do Rio Grande do Sul. O futevôlei vem numa crescente muito grande em todos os estados, entendeu? Olha, o futevôlei hoje em dia tem muita gente deixando de jogar futebol até pelo contato físico, por lesões, entendeu? Então o pessoal está deixando muito de jogar futebol para jogar o futevôlei. O Rica, como é conhecido pelo pessoal, não só faz parte da organização do Open, como também joga, e bastante. Tem até a torcida cativa. Joga bem, né? Joga muito. Tô na torcida. O futevôlei surgiu lá nos anos 60, no Rio de Janeiro. Tudo para burlar uma lei que proibia jogar na praia qualquer esporte que não tivesse uma rede e um espaço de segurança. Para não perder a chance de bater aquela bolinha, alguns amantes do futebol resolveram usar uma quadra de vôlei. O negócio começou a pegar e logo jogadores famosos também já entrariam no jogo. Do Brasil, o futevôlei ganhou o mundo. E a gauchada abraçando cada vez mais o esporte, né? O futevôlei crescendo cada vez mais. A gente tem atletas de nível já nacional, né? Despontando lá em cima lá. Então, tá todo mundo de parabéns e é muito bom jogar esse esporte viciante e apaixonante, como a gente fala sempre, né? Além de nomes já conhecidos de anos, o Open também é espaço para novos talentos, como o Eduardo aqui, que tem 18 anos e joga desde os 15. Jogava futebol, daí entrei nesse vício do futevôlei e, cara, é uma cachaça que ninguém quer sair, eu acho. É muito bom, meu. A amizade da galera aí é bem diferente, todo mundo junto sempre. E, meu, é assim, ó, eu desejo para todo mundo jogar futevôlei. Agora já estou fazendo curso na esquadra, vou começar a dar aula lá e daqui para frente é evoluir no esporte. E sabe quem vem sempre dar apoio para ele? A mãezona Coruja, é claro. Acompanhamos em todos os jogos. Hoje o pai não veio, mas estamos sempre juntos. Mãe é mãe, né? Para mim ele é o melhor, né? Sempre vai se continuar, né? Mas para nós ele sempre vai ser o melhor mesmo, que ele não ganhe. Mas quem disse que o espaço é apenas para quem sabe jogar uma bolinha? Tem marinheiro que vem de Santa Catarina só para assistir. Tem uns camaradas que estão jogando aí. Do lado de Balneário, tem mais o pessoal. Bacana, parabéns Thaís e Matheus pela reportagem. Tem marinheiro de Santa Catarina que veio acompanhar aqui, né, o campeonato, mas tem também a jornalista aqui, Manuela Veiga, catarinense, que acompanha todos os detalhes da transmissão, acompanhei lá de casa. E é claro, né, parabenizar toda a nossa equipe aqui da RDC também, aos organizadores, aos patrocinadores. E vamos aguardar aí as novidades, né, dos próximos campeonatos. Parabéns mais uma vez. Bom, agora a gente muda de assunto, de esporte para solidariedade. Pois é, gente.
A gravidez é um processo que impacta muito na vida de uma mulher. Imagine só quando essa situação não é esperada. Bom, tem muita gente que se une e ajuda em todo esse processo. E vamos conversar hoje aqui com as meninas da ONG Serve. Nós estamos recebendo a Cleusa Maidana, que é da comunicação e também presidente da ONG, e a Rafaela Fraga Alves Santos, né, que é assistente social também da ONG. Meninas, então eu quero que vocês expliquem. Esse é justamente o trabalho de vocês, né? Quando há uma gravidez inesperada, isso nós sabemos que impacta e muito na vida, né, de uma mulher, em todo o processo de gestação. Como é que funciona? O que é esse trabalho de vocês? Bom, muito obrigada, Manuela. É um prazer estar aqui com vocês todos. Imagina, a gente que agradece. Tem um público aí que a gente já divulgou, fez questão de estar junto. Então, que bacana. Pessoal que já é voluntário, Corpo de Voluntários do Serve, e também a todos que já nos conhecem em Porto Alegre. Com certeza, mandar um grande beijo, hein, pessoal. Muito alô. Obrigada. Todo mundo que está nos acompanhando. Sim. Então, como é que é, né? Nós somos uma ONG realmente que nós levantamos a boa bandeira da vida. Nós somos uma ONG pró-vida e existimos em Porto Alegre desde 2011. E realmente tu falaste muito bem em relação a uma condição da mulher quando está gestante, algo inesperado que ela pode viver. E não somente a mulher, mas toda a família, porque isso envolve todo um contexto familiar. Então, nós somos uma ONG que está no bairro Floresta e desde 2011 a nossa sede é ali e nós atendemos mulheres que realmente vivem esse momento e apoiamos que ela leve a gestação até o final. Hoje nós temos, na nossa grande preocupação é realmente para evitar o aborto, mas nós estamos recebendo muitas mulheres em condição emocional, vulnerabilidade emocional. Inclusive, esses encaminhamentos vêm da rede pública. A Rafaela tem nos ajudado muitíssimo pela profissão de assistente social e pode falar um pouquinho a respeito dessa condição das mulheres. Pois é, então, Rafaela, até tu pode aproveitar e complementar a frase aqui da Cleusa. Como é que é feito esse acompanhamento direto? Porque cada caso é um caso, né? São pessoas diferentes, com mentalidades diferentes, vivências diferentes, né? E como fazer um trabalho unificado e padrão e atender todas essas pessoas? Sim, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui. E se complementando a fala da Cleusa, assim, de início nós temos um atendimento, um acolhimento, para exatamente a gente descobrir qual é a situação, qual é o estado, né, onde a gestante chega. E, mediante isso, temos um cadastro, temos toda uma conversa, uma escuta sensível, né, para a gente entender qual é a situação dessa gestante, que geralmente não é só tem a vulnerabilidade emocional, como ela falou, tem a vulnerabilidade social, é toda uma questão. Então, de início, há esse acolhimento para a gente entender e fazer os devidos acompanhamentos e encaminhamentos, seja no nosso trabalho em rede, né, que é com o CRAS, o Conselho Tutelar, os postos de saúde, e outras redes socioassistenciais, conforme a demanda, né, da gestante, e seja no próprio SEV, ali no sentido de prevenir, né, de fazer a prevenção, de tratar, de fazer o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Então, tem todo esse processo mesmo de trabalhar diretamente com cada caso e esse processo de vínculo, gurias. Como vocês têm essa bandeira, né, que é levantar a questão da vida, né, que é uma particularidade, uma opinião que é de vocês e a bandeira que vocês levantam, e somos seres livres para, né, pensarmos da forma que nós achamos que deve ser o correto, mas como, vamos dizer assim, impactar diretamente e moralmente na cabeça dessas mulheres e não, há como ter uma solução à frente disso, né? Porque é algo muito delicado. O interessante é, hoje ainda pela manhã, nós estamos conversando em relação ao número de usuárias que já passaram pelo Serve e nós nos alegramos que realmente a gente entende, todas as mulheres têm liberdade de escolha
E quando acessa o Serve, é mais uma ONG e ali nós levantamos realmente, a gente vai fazer todo o possível para que ela valorize a vida acima de tudo. Então, nós entendemos que por essa liberdade nós temos isso. Mas o interessante é que de todas que já passaram pelo Serve, apenas 9 não concluíram o programa. E das 9, uma apenas escolheu aborto e 2 aborto espontâneo. E outras 7 desistiram do programa. E outras tantas, mais de 100 famílias nós já alcançamos com o trabalho do Serve. Com certeza, é um trabalho aí que está impactando muito a vida de muitas mulheres. Ó, gente, mais informações aqui, ó, nós temos os telefones aqui, que é o DDD 51, claro, sim, né? 3516 11 51 e o 9968201 0183, tá? Então temos aqui a caixa aqui com mais informações. Quem quiser ajudar, compartilhar, né, desse projeto, as doações também aqui nós temos a caixa bancária. Sim. Não se esqueça que você pode compartilhar a nossa live lá no Facebook, também pelas redes sociais. Todo esse conteúdo e espalhar essa ideia aí para, é claro, se você quiser saber mais. Meninas, muito obrigada, tá? As meninas só querem me dar um presente antes de eu encerrar o programa. A gente quer um mimo aqui dos artesanatos. Muito isso obrigada. É uma produção nossa e o símbolo é o girassol, que do girassol serão muitas outras sementes e a gente acredita. Com muito certeza. Obrigada. Então, mandando eu encerrar, mas muito obrigada, tá, pessoal? Já ganhei aqui o meu presente das meninas. Um grande beijo, temos esse encontro marcado amanhã ao meio-dia. Tchau, tchau. Tchau. Rio Grande em Movimento. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Timber Móveis sob medida. Sua casa, seu universo.